Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 30 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do Levítico, capítulo 23, versículo 1, depois versículo do 4 ao 11, depois versículo 15, 16, 27 e depois do 34 ao 37. Convocareis santas assembleias. No trecho que hoje meditamos, aparece por bem 5 vezes a palavra Santa Assembleia. Trata-se de uma ordem de Deus extremamente importante. A Assembleia Santa é a estrutura base do povo de Israel, do povo de Deus, seja no campo religioso, seja no campo social. Não existe povo sem assembleia, assim como não existe fé sem assembleia. Em grego, a palavra assembleia, santa convocação, se diz eclesia, palavra da qual vem o nosso termo igreja, ou seja, a igreja é uma constante santa assembleia convocada e reunida no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus implantou a sua igreja como uma família de pessoas que se amam e participam da família da Santíssima Trindade. Do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés dizendo: São estas as solenidades do Senhor em que convocareis santas assembleias no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês, é a festa dos ázimos em honra do Senhor. Durante 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo durante 7 dias. No 7º dia haverá uma santa assembleia e não fareis nenhum trabalho servil. O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiveres entrado na terra que vos darei e tiverdes feito a colheita, levareis ao sacerdote um feixe de espigas como primeiro fruto de vossa colheita. O sacerdote levará este feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável, e fará isto no dia seguinte ao sábado. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de espigas para ser apresentado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. O 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Nele tereis uma santa assembleia. Jejuareis e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. No dia 15 deste 7º mês, começa a festa das tendas, que dura 7 dias em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia, e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. É o dia da reunião festiva, não fareis nenhum trabalho servil. Estas são as solenidades do Senhor, nas quais convocareis santas assembleias, para oferecer ao Senhor sacrifícios pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada qual no dia prescrito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A fé no Senhor unificava o povo judeu que se identificava ao redor de Yahvé. Yahvé era o seu Deus, e o povo era sua propriedade particular, sua joia, seu tesouro. Esta consciência era claríssima no meio do povo, e esta pertença a Deus se expressava nas festas e nas solenidades. A festa
era o momento sublime do abraço com Deus, o momento da intimidade com Deus. Nesse topo de alegria se encontrava a celebração em honra do Senhor, a celebração da fraternidade. Nestas solenidades, o povo se reunia ao redor de Deus e isso se tornava uma grande festa, todos juntos. Era a Santa Convocação, a Santa Assembleia, como vimos muitas vezes no texto de hoje. Nunca passa pela cabeça de um judeu adorar a Deus sozinho. Pelo menos ele fazia isso, adorava a Deus com toda a sua família, todo o seu clã, toda a sua tribo. Mas a perfeição era adorar a Deus com todo o povo. No mesmo tempo, a solenidade era uma festa para Deus e para o povo. Uma festa com muitos cânticos, danças, oração, instrução, oferta das primícias. Festejar a Deus significava se sentir um único povo, uma única coisa. O texto fala claro. São estas as solenidades do Senhor, em que convocareis santas assembleias, no devido tempo. No primeiro dia da Páscoa do Senhor, tereis uma santa assembleia. No 7º dia, haverá uma santa assembleia. O 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Nele tereis uma santa assembleia. No dia 15 deste 7º mês, começa a festa das tendas, que dura 7 dias, em honra do Senhor. No primeiro dia, haverá uma santa assembleia. No 8º dia tereis uma santa assembleia. É dia de reunião festiva. Estas são as solenidades do Senhor, nas quais convocareis santas assembleias para oferecer ao Senhor sacrifícios. O primeiro sinal da festa é a reunião do povo, a festa do povo, a oração do povo. É exatamente desse conceito, dessa experiência da festa celebrada juntos, que vem a nossa experiência de igreja. Como falamos no começo, a palavra igreja vem do grego eklesia, que significa exatamente convocação, reunião, Santa Assembleia. Esse é o sentido da Santa Missa no domingo, mas não somente isso. Viver em Santa Assembleia é a natureza do cristão. Os padres da Igreja, nos primeiros tempos do cristianismo, descreviam a Igreja com estas palavras: povo reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz parte da natureza da Igreja ser esta Santa Assembleia constantemente reunida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo menos espiritualmente reunida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é possível, irmãos, ser cristãos sozinhos. Não existe cristão solitário. Jesus quis a família. Em primeiro lugar, ele nasceu no seio de uma pequena família, com Maria e José. Se criou numa pequena comunidade, na pequena comunidade de Nazaré, onde viviam muitos seus parentes. Quando iniciou sua vida pública, se cercou de uma pequena comunidade formada pelos 12 apóstolos e por várias mulheres, um grupo de cerca de 25 pessoas provavelmente. Enfim criou a Igreja, novo povo da aliança, pela unidade da qual ele deu o seu sangue. Ele disse: tenho ainda muitas outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Esta é a Igreja, um só rebanho, um só pastor, uma santa assembleia constante. Trazendo tudo isso para a nossa vida, irmãos, entendemos com clareza que não podemos ser cristãos sozinhos. Não existe cristão solitário. A nossa fé só pode ser vivida dentro de uma comunidade.
de uma fraternidade, de uma constante santa assembleia. Haverá momentos de reunião concreta, como são os domingos, as santas missas, as formações, as evangelizações. Mas a nossa unidade é algo constante, que deve ser vivido em cada momento do dia. Pense, por exemplo, em quanto nos une a vivência do diário espiritual. Vivamos no Brasil, vivamos no Haiti, vivamos na Itália, vivamos no Japão, que está 12 horas à frente a respeito do Brasil. Sempre a palavra nos une, de dia e de noite. Antes de deitar, já aparece a vivência do propósito do Japão. Quando acordamos de manhã, logo vemos a partilha do propósito dos nossos anjos italianos. É uma santa assembleia que nunca termina. Irmãos, que possamos ter esta consciência, esta alegria constante de fazer parte de uma só família, guiada pelo grande e bom pastor. E com este sentimento no coração, vamos ouvir novamente a palavra de hoje. O Senhor falou a Moisés dizendo: são estas as solenidades do Senhor em que convocareis santas assembleias no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês, é a festa dos ázimos em honra do Senhor. Durante 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo durante 7 dias. No 7º dia haverá uma santa assembleia e não fareis nenhum trabalho servil. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiveres entrado na terra que vos darei e tiverdes feito a colheita, levareis ao sacerdote um feixe de espigas como primeiro fruto de vossa colheita. O sacerdote elevará este feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável, e fará isto no dia seguinte ao sábado. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de espigas para ser apresentado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. O 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Nele tereis uma santa assembleia. Jejuareis e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. No dia 15 deste 7º mês, começa a festa das tendas, que dura 7 dias em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia, e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. É o dia da reunião festiva, não fareis nenhum trabalho servil. Estas são as solenidades do Senhor, nas quais convocareis santas assembleias, para oferecer ao Senhor sacrifícios pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada qual no dia prescrito. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem nesse trecho.
Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito que nos ajude a construir família, construir comunidade, valorizar as nossas santas assembleias, santas convocações, fosse até partilhando o nosso propósito, lendo os propósitos, as vivências dos outros. Isso é como uma igreja virtual, entende? Concreta, virtual e concreta. Mas, sobretudo, é a oração constante que une a nossa comunidade, a nossa fraternidade. Vamos pensar mais um pouco em como poderemos colocar em prática esse nosso propósito. Igreja Una, povo reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Haverá um só rebanho e um só pastor. Paz e alegria a todos. Que alegria chegou, celebravam a festa na presença de Deus. Harmonia assim ninguém jamais ouviu, quando uniam-se os músicos
entoando louvor. Foi no santo lugar que a alegria chegou. Celebravam a festa na presença de Deus. Harmonia assim ninguém jamais ouviu, quando uniam-se os músicos entoando louvor. Todo templo se enchia da glória de Deus. Todo templo se enchia da glória de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Exaltai seu nome, porque vivo está. Infinito é seu amor, quem o poderá medir? Nunca em toda a história houve amor assim. Foi um santo lugar que a alegria chegou. Celebravam a festa na presença de Deus. Harmonia assim ninguém jamais ouviu, quando uniam-se os músicos entoando louvor. Todo tempo se enchia da glória de Deus. Todo tempo se enchia da glória de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Exaltai seu nome, porque vivo está. Infinito é seu amor, quem o poderá medir? Nunca em toda a história houve amor assim. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Exaltai seu nome, porque vivo está. Infinito é seu amor, quem o poderá medir? Nunca em toda a história houve amor assim. Todo templo se enchia da glória de Deus. 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 Todo templo se enchia da glória de Deus.
glória de Deus. Todo tempo se enchia da glória de Deus.